Olá, boa noite. No ar, o programa Ponto de Vista. Contagem regressiva para as prévias do PT. Dentro de 8 dias, saberemos quem será o pré-candidato do partido à Prefeitura do Recife, o deputado federal Maurício Randes ou o prefeito João da Costa. Mas, independente do resultado, a disputa interna tem provocado desconfiança de quem integra a base de apoio do governo. Muitos partidos da Frente Popular fazem críticas à gestão do atual prefeito do Recife. Existe até uma outra alternativa de candidatura. Esse grupo é liderado pelo senador do PTB, Armando Monteiro, que é o nosso convidado de hoje. Muito boa noite, senador. Muito boa noite, Gamboa. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Prazer é meu. A gente vem numa sequência de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura do Recife, porque consideramos esse tema muito importante, porque muda a vida de todo mundo, principalmente na capital pernambucana, onde há, como eu disse no início, uma disputa interna. O senhor vem, ao longo desses dias, desses meses, mostrando uma insatisfação com a atual gestão do prefeito João da Costa. A Frente Popular está desconfiada desse processo que o PT desencadeou? Olha, a Frente Popular é maior do que o PT, ou seja, há um conjunto de partidos que têm uma responsabilidade com Pernambuco, sob a liderança do governador Eduardo Campos. Essa frente vem dando curso a um modelo no Estado de gestão que vem mudando para melhor a vida de Pernambuco. E nós constatamos, o recifense também, que há um descompasso hoje em Pernambuco. O Estado anda num ritmo, a cidade anda no outro. Não é, e nem poderia ser, nenhuma restrição de caráter pessoal, mas na nossa avaliação e na avaliação que as pesquisas nos fornecem, a gestão não é aprovada, não tem um nível de aprovação razoável. Pelo contrário, isso em função de dificuldades que ocorreram, mas que de resto estão aí presentes. Ora, se a gestão não corresponde à expectativa da cidade, e se o próprio partido do prefeito entende que deve buscar uma alternativa, por que os demais partidos da frente não podem ter legitimamente o direito de também pensar em alternativas? Ou seja, nós estamos acompanhando o processo do PT, nós temos dito sempre que o PT tem precedência, mas a precedência é uma coisa e direito absoluto é outra. Ou seja, se o PT se harmoniza, se o PT oferece uma opção, evidentemente a frente considerará isso. Mas se o PT sai das prévias fraturado, dividido, desgastado, o que será então que a Frente Popular vai fazer? Vai ficar a reboque do PT ou vai, consciente de suas responsabilidades, oferecer um modelo alternativo de gestão à cidade e aos recifenses? Quando o senhor faz essa crítica ao modelo de gestão e à forma de conduzir a política pelo PT, eu entendo da seguinte forma. Se o João da Costa, atual prefeito, vencer essa prévia no dia 20 de maio, agora daqui a 8 dias, a posição que o PTB vai ter junto com alguns outros partidos é de também lançar um outro candidato alternativo? Olha, nós estamos considerando essa possibilidade. Por quê? Porque se tudo isso nasce da constatação de que o que está aí não foi bom para a cidade, nós temos que buscar oferecer um caminho, uma alternativa. Quando o PT admite nas prévias uma outra candidatura, na realidade o PT está de alguma maneira confirmando a nossa tese, porque o próprio PT está tentando oferecer uma alternativa à Frente Popular. Bom, mas qual é a dúvida, Gamboa? Vamos admitir que o candidato que disputa com o prefeito as prévias ganhe. Isso. Mas ganha, mas o partido continua dividido. Quer dizer, o prefeito, que nesse caso vencido nas prévias, que atitude ele irá tomar? Então, diante disso, nós temos assim a convicção de que isso não vai ensejar uma solução harmonizadora. Ou seja, o partido vai sair irremediavelmente rachado, fraturado, dividido. Então, a tese da candidatura alternativa que os outros partidos defendem, me parece que é válida, que nós temos que buscar e vamos continuar a trabalhar nessa direção. Pois é, aí qual seria a proposta? Eu sei que aí teria que ter um nome, teria que ter todo um projeto político para defender para o Recife,
Mas, em linhas gerais, o que é que o senhor poderia dizer de propostas diferentes do que está aí do PT? Olha, primeiro, esse grupo teve o cuidado de, antes mesmo de ter uma candidatura, de já expressar para o Recife a sua disposição de apresentar uma nova agenda ao Recife. E há 15 dias atrás nós fizemos uma divulgação de um diagnóstico dos principais problemas do Recife e dos eixos principais de uma nova agenda para o Recife. Nessa agenda, que eu não poderia aqui, nesse momento, detalhar, o que é que a meu ver, a gente deve valorizar nessa nova agenda? Primeiro, a ideia de que o Recife precisa resgatar o planejamento. O planejamento significa você ter uma visão de médio e longo prazo para a cidade do Recife, dos seus imensos desafios de infraestrutura, do sistema de transporte e de circulação do Recife, de como você vai planejar o próprio futuro da cidade, o ordenamento urbano, o controle urbano. Essa visão de planejamento nós perdemos no Recife. É preciso resgatá-la. Por outro lado, precisamos implantar um novo modelo de gestão. Uma gestão que se apoie em avaliação, em monitoramento, em metas, em compromissos com resultados. É o que o governador está fazendo? Está fazendo com êxito. E, mais do que isso, uma gestão verdadeiramente descentralizada para dar respostas mais rápidas às demandas da cidade. Esse é um outro ponto. Precisamos pensar muito seriamente na economia do Recife, porque cuidar da economia da cidade é muito importante. Sem dúvida. As vocações do Recife, o setor terciário, que é o setor de serviços, que é a grande plataforma do Recife em termos econômicos. Nós precisamos cuidar disso, precisamos melhorar os serviços públicos em áreas essenciais, que hoje têm um desempenho precário. Portanto, essa agenda contempla uma série de eixos importantes e é evidente que, se houver uma candidatura do Grupo Alternativo, essa candidatura terá que expressar esse compromisso de poder apresentar ao Recife uma nova agenda que é, sobretudo, calcada na compreensão de que o Recife é a melhor síntese de Pernambuco. Para a gente fechar esse assunto, Armando, se o que você falou, já esse racha dentro do PT, enxerga com deficiência essa gestão, independente de quem vai vencer a prévia, por que não lançar logo o nome dessa pessoa, desse candidato, dessa alternativa? Nós estamos entrando nessa fase. No primeiro momento, reunimos um grupo que considerava que havia um ponto de convergência, que todos reconheciam que a gente devia buscar uma alternativa. Acontece que nesses partidos existiam pré-candidatos. Uma pré-candidatura do PDT, uma pré-candidatura do PSC, do PP e assim por diante. Portanto, se na fase anterior nós tivéssemos colocado logo a ideia de uma única candidatura, esse grupo teria se dispersado. Mas com essa convivência, com o exercício que fizemos de formulação de uma visão para o Recife, agora nós estamos entrando na fase decisiva. E esse grupo vai ter que responder ao seguinte: primeiro, teremos nós a capacidade de construir uma candidatura comum, o que vai implicar em que muitos abdiquem das suas próprias postulações, né? Sim. E segundo, que compromisso temos de levar isso adiante, firmemente? Então, nós do Grupo Alternativo temos esse desafio de, nos próximos dias, oferecermos ao Recife essa resposta. Pois é, para ampliar essa conversa e dentro dessa visão que o senhor acabou de falar, muita gente comenta que a articulação política que é necessária, que vem fazendo esse grupo alternativo, também já pensando em 2014. O seu nome estaria cogitado para ser candidato, pré-candidato ao governo de Pernambuco na saída de Eduardo Campos? Olha, Gabô, isso é algo que os companheiros e muitos colocam. Eu acho até que é uma homenagem à minha trajetória, ao que eu já pude fazer na minha vida pública, e dizer a você o seguinte, que é natural que senadores que se elegem também num pleito majoritário tenham o seu nome lembrado para as próximas disputas. Isso não acontece só em Pernambuco, em vários estados. E no caso de Pernambuco, o companheiro Humberto Costa tem também o nome lembrado. Eu considero isso natural. Agora, é evidente que eu nunca escondi que tenho esse desejo. Acho que acumulei experiência nas funções que exerci, tenho muito amor para o meu Estado e muita vontade de colocar o que eu acumulei a serviço do Estado. Acho que Pernambuco está num bom momento.
Acho que existem linhas programáticas desse governo que não podem ser interrompidas e acho que o desafio de Pernambuco é continuar avançando. Isso envolve uma visão estratégica para o futuro. Agora, entre esse meu desejo e a realização a possibilidade de construir condições políticas objetivas para poder expressar isso numa candidatura, nós temos ainda um longo tempo, um longo caminho. Sim, ainda tem a eleição municipal. Mas estamos agora olhando 2012. Sim. Essa estratégia que eu ia falar agora. Na eleição municipal tem um Sertão, que também está vendo a gente, tem um Agreste de Pernambuco. Esse mapeamento, o PTB vem olhando também com carinho essas cidades, porque precisa desse apoio para lá na frente poder postular uma candidatura. O PTB sempre teve uma presença importante em todas as regiões do Estado. Para você ter uma ideia, nós somos o segundo partido que tem o maior número de vereadores no Estado e de prefeitos. Então, o PTB tem uma presença. Para você ter uma ideia, são mais de 250 vereadores, 31 prefeitos que foram eleitos pela legenda. Nós temos comissões provisórias em todos os municípios de Pernambuco. Nós teremos 75 candidatos a prefeito pelo partido. Portanto, o partido tem uma presença, é um partido estadual verdadeiramente. Estamos nos sertões todos, no Agreste Meridional e Setentrional, na Mata Sul e Norte e na área metropolitana. Pois é, para a gente fechar esse primeiro bloco, uma coisa que você falou que eu achei importante, Pernambuco vive um outro momento, um momento de crescimento, um momento de uma economia forte, mas de pouca gente ainda que saiba fazer os trabalhos porque não tem um curso adequado para aquela função. A gente vai entrar nisso no próximo bloco, mas uma questão que você falou que eu achei importante, e é preciso que a gente toque nesse assunto, é a seca no sertão e no Agreste também. Perfeito. A maior dos últimos 30 anos em Pernambuco e dos últimos 40 no Nordeste. É verdade. E aí a gente vê, o PT administrou esses anos todo o país, do qual também o seu partido faz a base de apoio, e essa questão volta à tona. Muita gente ficou surpresa, mas seca de novo. O que aconteceu? Houve falha no governo federal também, Armando? Olha, a minha visão é o seguinte, a seca é um problema secular, que nos desafia há muitos anos. Mas que pode terminar, né? E que nós temos que encontrar uma forma de conviver com a seca, de mitigar e minorar os seus efeitos. Agora, a seca é um fenômeno que se repete e que se reproduz por definição. O que é que precisamos criar? Uma infraestrutura hídrica. E temos um patrimônio que é o Rio São Francisco. Hoje, até o abastecimento do Recife, já se prevê que, de alguma forma, o abastecimento do Recife vai exigir que você tenha a possibilidade de captar água e trazer água do São Francisco. Veja que situação. Mas isso, em algumas regiões do estado, é algo dramático. No sertão, por exemplo. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos a adutora do Oeste, que precisa ser reforçada. E nós temos, e aí temos que dar o crédito ao presidente Lula, que você cobrava dos governos do PT. A transposição vai se constituir numa infraestrutura importantíssima para nós atacarmos o problema do déficit hídrico, seja no sertão, seja no agreste. E eu vou explicar. Um dos eixos da transposição é o eixo leste, que capta a água do São Francisco na altura de Cabrobó. Isso. Esse eixo que penetra por Pernambuco verdadeiramente, não é como o eixo norte que vai para Paraíba e para o Rio Grande do Norte, nós vamos poder captar água nesse eixo através de um ramal, que é o chamado ramal do Agreste, e a partir daí uma adutora, a adutora do Agreste, que vai abastecer 68 municípios no Agreste, que tem a pior situação em termos relativos. Sabe por quê? A situação do Agreste é pior do que a do sertão. Porque tem mais gente no Agreste. Sim. A densidade demográfica é maior. O déficit hídrico por pessoa é maior em termos relativos. Mostramos essa semana nos nossos jornais. Que estava essa semana. Agora, o que fazer nessa emergência? Isso. O governo federal liberou 790 milhões de reais para atacarmos, primeiro, seguro-safra, para o pequeno produtor que perdeu a lavoura de milho, a lavoura de feijão, perdeu, tem que ter o seguro-safra. Tem 735 mil produtores no Nordeste cadastrados e, portanto, são potencialmente beneficiários do seguro-safra. Para os que não estão cadastrados, lavradores, agricultores, criou-se esse ano uma bolsa estiagem.
As famílias, cada família vai receber R$ 400 durante esse período crítico. E as ações de defesa civil, propriamente dita, que envolve carro-pipa. Infelizmente, o velho carro-pipa tem que ser utilizado nessa hora. Então, tem um programa de carro-pipa, cisternas, sistemas de abastecimento d'água e algumas obras de caráter mais estruturante, barragens, etc. Eu quero destacar que o governo do Estado não ficou parado. O governo do Estado gerou iniciativa. Nós tivemos sábado passado, lá no Pajeú, numa reunião sob a coordenação do secretário Ranilson Ramos e todos os prefeitos do Pajeú, discutindo o quê nessa emergência? É melhor a cisterna logo ou uma caixa d'água para acumular 5 mil litros em algumas áreas? É preciso fazer pequenas adutoras, por exemplo, aproveitando a água que está acumulada lá na barragem de Serrinha, em Serra Talhada, e através de uma malha de pequenas adutoras levar água para várias cidades do Pajeú. É uma possibilidade que temos. Portanto, essas ações precisam ser implementadas sob a coordenação do Comitê de Emergência que foi criado aqui pelo governo, e a classe política de Pernambuco tem que estar acompanhando, tem que estar perto, cobrando os recursos federais e verificando se essas ações vão se ajustando realmente às necessidades concretas dessas regiões que estão tão severamente atingidas pela estiagem. Tem uma pergunta para lhe fazer, para a gente fechar esse assunto, mas eu vou fazer depois do intervalo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco eu volto. A entrevista agora é com Armando Monteiro, senador do PTB. Ponto de Vista está de volta e eu lembro a você que falamos para todo o estado de Pernambuco. A nossa saudação também para quem acompanha o Ponto de Vista nas mídias sociais, Twitter, Facebook. Hoje o meu convidado é o senador do PTB, Armando Monteiro. Para a gente finalizar, Armando, a questão da seca, você falou aí na transposição. Quando é que isso vai acontecer? O sertanejo deve estar se perguntando quando. O eixo leste, que já está em execução adiantada, já tem 60% da parte física feita, ele estará concluído, totalmente concluído, em 2014, o eixo leste. E o eixo norte, de modo que 2015 hoje é a perspectiva do final da obra da transposição do Rio São Francisco. Pois não, ia falar alguma coisa? Não. E aí o que é que eu digo? Nós temos então que pensar nas soluções de caráter mais estruturante, que serão essas necessariamente. Sem dúvida. Agora, em relação a um ponto que a gente abordou no início, e agora vou aprofundar, a questão da industrialização aqui em Pernambuco. A gente percebe a chegada, não é? Agora a montadora chinesa de caminhões em Caruaru, a Fiat, Suap, enfim. E as pessoas não estão preparadas para trabalhar ou ocupar cargos importantes e até mesmo as funções mais básicas para que dê funcionamento. Muita gente vem de fora para poder trabalhar. O pernambucano não está preparado, o que aconteceu e o que pode ser feito? Ô Gamboa, primeiro a gente precisa pensar que isso é um problema que nos aflige, nos preocupa, mas é um bom problema, porque significa que essa pressão que está colocada, ela decorre do processo acelerado de desenvolvimento e de crescimento. Então, é uma demanda que está sendo trazida pelo crescimento econômico, pelo desenvolvimento. Agora, qual é o desafio? É, em curto período, você poder fazer uma ação que tenha um maior impacto sobre essa demanda. E aí, qual é a necessidade? Utilizar bem os recursos que podem ser aplicados nessa área, coordenar as ações. Tem vários programas do governo federal, do governo estadual, do Sistema S. Vou dar um exemplo a você. O governador Eduardo Campos criou, na Secretaria do Trabalho, uma área nova, que é uma área voltada para a qualificação só. Chamou para ser secretário de Trabalho uma das pessoas que tem mais experiência com qualificação e capacitação, que é o professor Antônio Carlos Maranhão, que dirigiu o Senai durante 15 anos em Pernambuco. Conhece isso.
Então, hoje, essa secretaria é uma plataforma para coordenar os programas. O que é que ela está coordenando? O Pronatec, que é o programa federal, o Plantec, que é federal, ela está com o programa Novos Talentos, que é voltado exatamente para atender a demanda dos grandes projetos que estão em curso. Tem programas setoriais como o da Qualipetro, que é voltada para a área de petroquímica e petróleo. Tem o programa automotivo, por exemplo, para falar da Fiat. Na implantação desses projetos, já na implantação, você precisa de mão de obra treinada. Sim. Exemplo, operador de máquina pesada, carpinteiro, soldador, caldeireiro, pintor. Há um programa que está em curso para os 13 municípios do litoral norte. Mas ainda é suficiente o número de Veja, vagas, é? são 7 mil jovens que foram treinados com duas vertentes. Reforço de escolaridade, porque você não pode treinar hoje qualquer pessoa. Então, você dá o reforço de escolaridade, o reforço pedagógico, para que ele possa, em pouco tempo, assimilar os programas de qualificação e formação. Aí você tem uma combinação com o SESI, com o SENAI. O Pronatec tem a Bolsa Formação, que você vai ampliar muita oferta de cursos gratuitos para estudantes do ensino médio, que passam agora a ter acesso ao ensino técnico, e para o trabalhador que precisa de cursos de pequena duração para qualificação. Traduzindo para você em números, com a expansão da rede de escolas técnicas, nós já temos 14, tínhamos 5. Vamos ter 60 até 2014. Escolas técnicas estaduais, federais, disseminadas em todo o espaço de Pernambuco. Agora mesmo eu estive no Sertão, lá em Carnaíba, tem uma escola técnica que está em implantação. Em Afogados e por assim vai. Temos uma ampliação muito grande da oferta de cursos no Sistema S. Serão 60 mil vagas no Senai esse ano. E uma grande oferta nesses cursos da área federais e estaduais. Então, há um imenso esforço para ampliar a oferta desses cursos. Agora, se você me disser isso é suficiente, não é suficiente. Mas se nós estamos incrementando, aumentando a oferta de cursos e, sobretudo, podendo oferecer cursos qualificados, cursos de boa qualidade, nós estamos avançando. Veja... Pessoal, só para eu entender, esse pessoal que você falou agora, desses cursos, eles devem estar prontos para trabalhar nessas indústrias em quanto tempo? Veja, esse pessoal já está sendo treinado para trabalhar na implantação dos projetos. Sim. Por exemplo, a Fiat nós estamos fazendo a terraplanagem. Já tem gente treinada que está trabalhando no serviço de terraplanagem, operando máquina pesada, etc. E durante a implantação, nós vamos poder, em 1 ano e meio a 2 anos, formar a mão de obra necessária para a operação da Fiat. Aí você tem um outro padrão. Você tem desde gente que atua na robótica, na automação industrial, e esses cursos, então, estão paralelamente já sendo iniciados. Para a gente costurar a volta para a questão política do Recife e finalizar o programa, pelo que eu entendi, você acaba de dizer que, independente da prévia, seja Maurício Randes, seja João da Costa, a tendência é que esse grupo da Frente Popular lance um candidato também para disputar. Isso aí não seria o fim da Frente Popular? Não, na minha avaliação não. É uma alternativa que se coloca dentro da própria frente, tendo em vista a situação que foi criada e que é notória de certa fratura do próprio PT. Agora, eu não posso, de maneira definitiva, dizer que está afastada a hipótese de apoiar o candidato do PT, porque se esse candidato, ao final, consegue unir o partido novamente e oferecer à Frente Popular uma visão nova, um modelo novo de gestão, que pudesse ser pactuado com todos, eu não posso, de forma definitiva, afastar. Mas eu só enxergo, veja se eu estou certo, Armando. Mas acho que essa hipótese é muito pouco provável. Eu acho que nós temos, sim, que oferecer ao Recife uma alternativa. Porque eu entendo que o seu projeto, lançado com os outros partidos, evidentemente, só vai ter sentido se esse candidato do PT assimilar esse projeto para ele também. Sem dúvida nenhuma. Se essa visão do Recife
puder expressar a visão dos outros partidos. E aí o também. vice poderia sair dessa alternativa? Não quero adiantar isso. Eu acho que essa questão da vice ela poderá ser discutida. A questão é o seguinte: ao final das prévias, o PT vai se unir. Primeira dúvida, poderá não se unir. Se não for capaz nem de unir o próprio partido, não pode se apresentar aos demais. Segundo, se isso for atendido, estará o PT aberto à contribuição e à discussão de um novo modelo de gestão para o Recife, incorporando propostas de outros partidos, ou será mais uma vez o modelo petista só? Exatamente. Então nós precisamos responder. Portanto, o processo está aí aberto, mas nós não podemos ficar à mercê ou à espera de que o PT resolva todas essas contradições. A decisão do grupo sai depois da prévia do PT, Eu acho que é natural, se depender da minha posição apenas, depois das prévias. Vamos fazer uma avaliação e vamos tomar, então, a decisão e o caminho. Eu desejo boa sorte, sobretudo às pessoas que estão no sertão e no Agreste sofrendo com a seca. Tomara que esses projetos emergenciais cheguem logo, atendam essa necessidade urgente, porque fomos lá e vimos o sofrimento das pessoas. E boa sorte também nesse processo todo. Muito obrigado. Eu agradeço muito a você a oportunidade e aos telespectadores também pela atenção e pela audiência. Muito obrigado, senador. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Tchau e até o próximo encontro.